Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula. Este curso, que tem como título Interdisciplinaridade com os Lusíadas, é um projeto do estágio supervisionado da Uninter, onde estou terminando minha graduação em Letras. O meu nome é Luar de Moraes e me coloco à disposição para tentar responder qualquer dúvida que surgir. É só escrever nos comentários ou, se preferir, pode enviar seu questionamento por e-mail. O endereço se encontra na descrição. Em nosso último encontro, nos aprofundamos um pouco sobre formas práticas para ler com inteligência. Vimos o exemplo de Susan W. Bauer em seu livro Como Educar Sua Mente, onde podemos traçar um caminho para avançarmos em uma leitura mais profunda. Falamos também que existem maneiras diferentes de ler livros que são escritos com propósitos diversos. Começamos então na explicação daquilo que deveria ser considerado na leitura das ficções feitas em prosa. No caso, nós tratamos do romance. Para a aula de hoje, daremos continuidade a essa discussão, nos detendo em como ler poesia. Mas antes de falar sobre isso, faremos um breve resumo sobre essas diferenças de propósito que existem entre os variados textos naquilo que foi denominado gênero literário. Vamos voltar no tempo e refletir sobre a serventia da escrita de maneira geral. Os primeiros registros escritos foram encontrados na Mesopotâmia, região do atual Iraque, há cerca de 6.000 anos. Eram pequenas tábuas de argila com conteúdo administrativo. Saber ler e escrever é considerado como um direito de qualquer cidadão na nossa sociedade, mas durante a maior parte da história não foi assim. Primeiro, porque nem toda a sociedade desenvolveu a escrita, e segundo, porque saber codificar e decodificar era, na maior parte das vezes, delegada como um ofício específico. Assim como nem todos dedicavam suas vidas a desenvolver técnicas médicas ou nas artes, o escriba era mais uma profissão. No caso, uma que exigia o desenvolvimento e aperfeiçoamento para ler e escrever. E em que consistia essa escrita? Os escribas escreviam que tipo de conteúdo? Bom, reis tinham seus cronistas para registrar os feitos marcantes do seu reino e daquilo que ele considerava mais importante. Haviam escribas peritos na parte administrativa dos governos e também sábios ou magos que usavam dos códigos da escrita nas funções religiosas. Mas e a literatura? Não havia literatura na antiguidade? Não haviam livros de história ou manuais de como fazer as coisas, ou então livros didáticos para se estudar? As primeiras histórias eram uma mistura de ficção com religião, criadas para exprimir como aquele povo entendia o mundo. Hoje, quando queremos saber como algo funciona, recorremos a um tipo de saber sistemático e objetivo que chamamos de ciência. Tentamos deixar de lado percepções emotivas e opiniões que possuem características da subjetividade, com o propósito de chegar a um conceito mais neutro. Por exemplo, se queremos saber como cozinhar um ovo que fique com a gema mole, mas a clara firme, poderíamos usar só nossa intuição, algo particular e individual. Poderíamos ligar o fogo e achar que está bom ou não, desligar e ver como ficou. Já pelo método científico, faríamos testes com vários ovos, usando tempo, quantidade de fogo, temperatura do ambiente e até a pressão atmosférica, para saber de fato como chegar ao mesmo resultado no ponto do ovo todas as vezes. Ah, e lembrando que os ovos também teriam que ter as mesmas dimensões.
Já se queremos saber o que aconteceu no Brasil 100 anos atrás, devemos fazer um trabalho de detetive. No caso, nós vamos juntar pistas e a maioria dessas pistas seriam textos produzidos na época, ou seja, teremos que encontrar artigos de jornal, revista, de publicidade, livros, diários da época ou até meios de propaganda também, para realmente entender o que acontecia na época. E aí, usando o nosso raciocínio lógico, nós chegaríamos a uma hipótese de como era o Brasil de 100 anos atrás. Essa seria uma ciência social e ela difere das ciências exatas, como no caso do ovo. Nós usamos o saber histórico para pensar nosso presente, e no caso do Brasil de 100 anos atrás, podemos refletir sobre como a Semana de Arte Moderna, por exemplo, influenciou aquilo que consumimos como arte hoje. As primeiras civilizações desenvolveram uma forma de entender e pensar sua realidade diferente da maneira como nós fazemos hoje. Mais do que uma religião, os mitos misturavam figuras simbólicas com fatos para contar a história e crenças de determinado povo. A cultura era passada de forma oral prioritariamente. Lembre-se, a maior parte da população não lia nem escrevia, mesmo entre os ricos. Essa tradição oral foi regra inclusive entre os povos que tinham a escrita. A simbologia era, então, uma forma de facilitar e enriquecer a aprendizagem. Vamos pensar. Ao contar uma narrativa, cria-se uma sequência lógica de ações e reações. Há também o componente emotivo através das conexões que fazemos com os personagens e da universalização dos enredos. Por exemplo, todos sofrem por amor, já foram traídos, sentem cobiça, têm perdas, etc. Ao estudar uma história onde você se vê naquela situação, seja porque aconteceu algo parecido, seja porque você teme que venha a acontecer, ou então porque você deseja que aconteça, cria uma conexão emocional e não racional. Um componente fundamental na aprendizagem oral é o componente emotivo e físico. O ritmo abarca esses dois lados, por isso a poesia sempre esteve ligada à literatura na antiguidade, onde o conhecimento não era passado pela escrita de forma predominante. Foram os gregos que começaram uma nova forma de contar histórias, unindo narrativa, poesia, música e mitologia. Era o teatro. Ainda no mundo antigo, foi pensado em uma diferenciação de modalidades a que os gregos chamaram de gêneros literários. A divisão foi feita em gênero épico, lírico e dramático. Hoje nós chamamos de gênero a uma série de formatos de escrita. Temos o relato de viagem, a novela, a crônica, o conto, a fábula, o diário, o relato jornalístico, a prosa em poesia, enfim. Os artistas estão sempre à procura de inventar novas modalidades. Mas voltando aos 3 gêneros da antiguidade, podemos refletir sobre propósitos e formatos distintos. Lembrando que mesmo na cultura de sociedades onde existia a escrita como a grega, a literatura era consumida pelo povo, ela era expressa, de forma oral e não de forma escrita de maneira geral. É mais fácil entendermos que o gênero dramático era apresentado como uma performance teatral. As falas dos personagens eram todos em rima, havia música e dança, além do cenário e vestuário como componente visual. Mas a épica e a lírica também eram apresentações, e a diferença entre os dois era justamente o tipo de mensagem que se desejava passar. Ambos os textos tinham as características da rima e ritmo que hoje atribuímos à poesia, mas enquanto o épico era uma narrativa sobre os feitos heróicos de um povo ou personagem, como diríamos hoje, baseados em fatos reais, a lírica era sobre expressar e despertar emoções. Vamos ver um exemplo agora de como a obra épica era expressa na época de Homero. Nesse vídeo que nós vamos assistir agora, é recitada uma passagem da Ilíada.
Achilleus, Ulomenen Myria Kaios Algeteke, Polas Diftimus Kazaiti Proiapsen, Heron altus de gloria teu que kinesin, Oio noi te passi Dios te teleie topule, ex hodeta prota diaste tenerisante, Atreides teu anaxandron cae Dios Achilleus. Canta minha cólera, deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem ao Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados. E como pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. O poeta não escrevia sua obra para depois lê-la. Ele compunha enquanto falava, tecendo os detalhes de sua história a fim de formar um novo poema toda vez que recitava, mas as sequências básicas dos eventos permaneciam as mesmas, por Susan Bauer. A Ilíada e a Odisseia eram narrativas que contavam a história dos gregos. Trazia fatos e mitos que se desenrolavam instigando a imaginação do público que escutou e não que leu a história. A ideia de colocar a literatura em livros foi bem importante para termos os registros hoje. Mas acredito que essa iniciativa tenha tido mais uma função administrativa de registro, e não que era um objetivo dele de trocar o consumo oral pelo escrito. Homero, então, ele não criou essas histórias, apenas as escreveu. Mas ele não escreveu uma obra definida, acabada, palavra por palavra. Homero compôs em seus próprios termos a história que muitos outros já haviam recitado, só que pelo simples fato de tê-las escrito, conhecemos a versão dele e não a dos outros. A poesia é mais filosófica e mais valiosa que a história, pois a poesia fala em termos genéricos, enquanto a história se ocupa dos detalhes. Aristóteles. E aqui, quando Aristóteles fala em poesia, ele está considerando a arte em geral, está englobando a narrativa épica, a dramaturgia dos teatros gregos e a poesia lírica, que era chamada assim por ser acompanhada do instrumento musical lira. O filósofo acreditava que essas criações imitavam a realidade, sendo uma linguagem que mostrava verdades universais. E qual a importância de pensar em verdades universais? Ora, refletir sobre temas que afetam a todos é um estudo sobre nosso propósito de vida, é um mergulho em nossa própria identidade. Homero, como o poeta ideal descrito por Aristóteles em sua Poética, é um criador. Cria não apenas uma história, mas todo um sistema de causa e efeito universal, Susan Bauer. Enquanto a épica trata do caráter humano, tendo como pano de fundo uma aventura heróica, a lírica busca tocar as emoções pela beleza das palavras em si. Para os gregos, era mais do que uma performance, ou a exposição da história daquele povo. O poeta lírico participava de um ritual religioso, expressando sua devoção em cima de um palco. Esses poemas líricos não têm o mesmo ímpeto que os poemas épicos, mas seu objetivo era ao mesmo tempo mais modesto e inovador.
Eles pintavam cenas de emoção íntima e criavam esboços de sua experiência pessoal. Pela primeira vez, as vozes individuais dos poetas se impunham no próprio verso. Susan Bauer. Essa é uma grande diferença. Nas narrativas, o criador da história pode se ocultar a ponto de nem percebermos que existe um, mas o poema está ligado a seu autor de forma inseparável. É por isso que podemos levar uma narrativa para as mais diversas formas de expressão, como o teatro, o cinema ou mesmo uma pintura. É possível captar a essência da história e recriá-la em outras linguagens. Vejamos o caso do épico Beowulf. Essa narrativa faz parte do imaginário e da cultura inglesa, repassada oralmente e que foi escrita por autor desconhecido. They say you have a monster here. They say your lands are cursed. There have been many brave men who have come. But in the morning, there was nothing left but blood on the floor, and the benches, and the walls. I am Beowulf. I will kill your monster. Do you want me to go in with you? Good. Are you the one they call Beowulf? Such a strong man you are. Show yourself! Tonight will be different. I am Ripper, Terror, Slasher. I am the teeth in the darkness, the challenge in the night. Mine is strength and lust and power. I am Beowulf. A história é contada em versos e mistura elementos fantásticos, como monstros e magia, traçando a caminhada do herói em seus altos e baixos. É a tradição e identidade de um povo que se perpetua nas gerações, através da linguagem poética. Essa ancestralidade está no imaginário inglês, que recriou o conto no teatro, cinema, música e até história em quadrinhos e videogames. Então, nós temos o caso de uma narrativa que, mesmo tendo sido escrita em forma de poema, não é? Ele é um épico. Ele perdurou até os dias de hoje, sendo recriado de diversas maneiras. Originalmente, ele foi escrito no século VIII, em inglês antigo, muito antes de existir uma nação inglesa unificada. A poesia é um encontro entre o leitor e o poeta. A informação de fundo serve para manter o poeta ao alcance da mão. Susan Bauer. Como nossa proposta é uma leitura em profundidade, o intuito é ler a obra mais de uma vez. Na primeira leitura, Susan Bauer sugere lê-lo sem preparo, ou seja, sem se armar com as informações fora do texto. Assim você poderá ter suas impressões sem se deixar levar pelas opiniões de outras pessoas. Tenha em mente os seguintes questionamentos. Consigo identificar uma emoção, experiência ou estado de espírito que me sejam familiares? Se o poema for uma narrativa, anote 2 ou 3 eventos maiores que ocorreram no primeiro livro e escreva uma sentença descrevendo o herói da história. Nosso desafio a partir de agora
é começar a leitura dos Lusíadas. Se você não possui o livro impresso, vou deixar o link da versão em PDF do domínio público. Leia apenas o primeiro canto. Nós acabamos de ler a indicação, para ler o primeiro livro, mas os Lusíadas não é dividido em livros, é dividido em cantos. Por isso, então, você deve ler apenas o primeiro canto para fazer essa atividade. E a atividade é, recapitulando, identificar uma emoção, uma experiência que seja familiar a você a partir dessa primeira leitura e também tentar escrever os maiores eventos que você conseguir identificar, que lhe saltaram aos olhos, e escrever apenas uma sentença também sobre o herói da história. Nas próximas aulas, daremos continuidade aos passos seguintes para a leitura da poesia, nos focando em ferramentas para ler o poema épico. Em nossa aula de hoje, fizemos uma viagem desde a invenção da escrita e como acontecia a literatura nessa época, para entendermos melhor aquilo que praticamos atualmente. Durante a maior parte da história, mesmo já existindo a escrita, a literatura permaneceu oral, sendo recitada, cantada ou encenada, ou seja, era algo apreciado em público. A ideia da leitura individual e silenciosa é recente. Precisamos ter isso em mente na leitura poética, pois o ritmo e a sonoridade são fundamentais para apreciar e entender poesia. Encerro nossa aula com a recitação de um poema de Luís de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudou-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto, e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como se ia.